Bora lá, nação, reagir a mídia esportiva rasgando elogios ao Flamengo. Vitória importantíssima em cima do Internacional no Beira-Rio. Flamengo que domina o Inter e segue com folga na liderança. E Sport Center traz desses detalhes os melhores momentos, créditos na descrição. Convido você, se você for novo, a se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Nos apoie deixando aquele like. Dito isso, vamos para o corte. De titular, né? E jogando do lado esquerdo. Porque não tinha outro lateral. Não ofereceu nenhuma resistência ao Flamengo. Já foi um jogo em que o Inter já entrou em campo entregue. Sim. E pra mim essa postura, né, que naturalmente é normal, porque é um time desentrosado, mas a atitude do Inter de poupar todo mundo, apostar todas as fichas na quarta-feira, é um all-in muito arriscado. E, de fato, se a diretoria quis ajudar o Roger Machado, o atrapalhou, porque com essa decisão o expõe, deixa o treinador ainda mais desgastado com o torcedor, e para mim o Inter ajudou a minar o seu próprio ambiente. A torcida naturalmente vai estar já vai chegar no Beira-Rio, é claro que o torcedor vai apoiar, vai ter uma mobilização, mas já vai chegar resistente, já vai chegar pensando no fim do jogo e no que pode acontecer numa eventual eliminação do Inter. Para mim não foi uma jogada inteligente do Inter poupar todo mundo. Poupar 2, 3 por desgaste. Claro, é verdade. Alan Patrick, sobretudo, aceitável. Mas começar do Antony, né? Dessa começar maneira, do Rocher, e aí, Antony, de novo, não responsabilize só o Roger Machado, porque essa decisão, uma decisão pesada como essa, sempre é conjunta. Então a direção do Inter chancelou isso e, de certa forma, não jogou a favor do seu técnico. Pois é, um Roger Machado que já tem uma pressão muito grande em cima dele, vem de uma derrota para o Flamengo, mais uma derrota agora no Campeonato Brasileiro, e aí vai pro tudo ou nada nessa partida na próxima quarta-feira contra o Flamengo de novo pela Conmebol Libertadores. E aí, se por acaso não se classifica para as quartas de final, que é algo muito comum de acontecer, afinal já perdeu a primeira partida, como é que fica a vida do Roger Machado? Eu entendo um Internacional com um time reserva, mas completamente reserva, esse é o ponto. Começar do Antony, tirar o Rocher, começar do Antony até o final, aí é algo que me pega um pouco. Até porque quarta-feira, domingo e quarta-feira, dá pra você jogar, dá pra você organizar jogadores pra jogar 3 partidas seguidas. E Campeonato Brasileiro, olhando pelo lado do Flamengo, também é muito natural vermos o Flamengo com esse time titular. Por quê? É o time lutando pelo título do Campeonato Brasileiro. Bem, coisa que o Inter não tá fazendo, né? Tudo bem, né, Márcia, que não é uma viagem longa pro Flamengo, mas o Inter fica em casa. O Inter joga e fica em casa descansando. E normalmente, quando você tem compromissos como esses, um de Campeonato Brasileiro, outro de Copa Libertadores, o goleiro, pelo menos, você mantém. Antigamente, você tinha 3 substituições. Hoje você tem 5. Muda metade do time. Você muda metade do time. Então, você tem essa possibilidade de fazer um planejamento. Coloca os titulares no primeiro tempo, ou então coloca a cavalaria toda a titular no segundo tempo já. E não foi isso que aconteceu com o Internacional. Tudo bem que é primeiro no Campeonato Brasileiro, que é o Flamengo. Sim. O outro é 12º no Campeonato Brasileiro. Ou seja, também não está lá embaixo, correndo risco, está numa situação ali quase que no meio da tabela. Você poderia fazer isso. Agora, se passa pelo Flamengo no meio da semana na Libertadores, como aconteceu com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, Flamengo, Atlético Mineiro e Flamengo, o planejamento foi maravilhoso, foi perfeito. Agora, se não passa... Ele teve quase que o cargo, né? Quase contra o Mirassol, contra o Red Bull Bragantino, que ele ganha em Bragança, um jogo que era já um jogo muito complicado. Agora, a gente também tem que concordar aqui que o Flamengo tem mais elenco, o Flamengo tem mais time no momento e está vivendo um outro momento completamente diferente do Internacional. Completamente diferente do Internacional e de qualquer outro clube do futebol brasileiro, porque é impressionante o elenco do Flamengo. São jogadores que estão chegando agora, muitos jogadores que estão chegando agora, é verdade. Precisam ainda de entrosamento, de treinamento, é verdade, mas isso eles estão conseguindo também com os jogos. Vamos conversar com o Gustavo Berton e saber também como é que está o clima da torcida colorada por lá. Então vamos para o Beira-Rio, a gente conversa com o Gustavo Berton e ele vai falar como é que ficou a torcida, como a torcida encarou esse time reserva do Internacional, como encarou essa vitória e que vitória do Flamengo em cima do Colorado, hein, Berton? Boa noite, bem-vindo.
Oi, Marcela, boa noite para você, para todo mundo que está participando e acompanhando o programa. Bom, uma vitória onde o Flamengo em 10 minutos resolveu o jogo, né? O Flamengo teve 3 chegadas antes dos 10 minutos de partida, 11, se a gente colocar aí o gol do Pedro, e nessas 3 chegadas fez 2-0 e liquidou o jogo. Antes da partida, Marcela, se você conversasse com qualquer torcedor do Internacional, ele iria até concordar que teria que poupar o time inteiro preservando contra o Flamengo. Mas à medida que a bola começou a rolar aqui no Beira-Rio, e deu para ver o tamanho da diferença das duas equipes que estavam em campo, o torcedor do Inter começou assim a ficar incomodado. 2-0 com 10 minutos, e no final da partida, o torcedor do Inter já pedia para os jogadores serem mais guerreiros, cantaram que quarta-feira querem guerra aqui no estádio Beira-Rio, né, para tentar uma classificação contra a equipe do Flamengo. Então o ambiente ele foi mudando ao longo da partida, vendo o resultado que não era favorável e que acabou com a equipe do Flamengo fazendo um placar ainda mais elástico. Bom, o Flamengo daqui a pouquinho vai disponibilizar alguns jogadores aqui pra gente conversar. Acho que 2 jogadores falam por aqui. Tem uma entrevista do Felipe Luiz. Claro que o ambiente do Flamengo muda completamente também, né? O torcedor do Flamengo aqui cantando bastante no estádio Beira-Rio. Muita tranquilidade do Flamengo nesse momento, e o Flamengo também tem a vantagem pro jogo da volta aqui no Beira-Rio. A gente vai seguir acompanhando por aqui, Marcela, nesse jogo onde sim, o Inter se pressionou ainda mais. E sobre a estratégia do Roger, né, que vocês colocavam aí, o Roger entrou com o time completamente reserva e ao longo da partida colocou 5 jogadores titulares. Então, a ver, né, o que o Roger vai falar também na sua entrevista coletiva, porque no final do jogo ele acabou colocando os principais jogadores. Claro, não tinha o Alan Patrick, que nem concentrado ficou, mas acabou sim colocando os principais jogadores do Internacional. Daqui a pouquinho a gente volta por aqui, conversando, quem sabe, com os protagonistas tanto de Flamengo e do lado colorado também as explicações do técnico Roger Machado. Pois é, ele coloca, depois que ele vê a situação, tudo que está acontecendo e a superioridade do Flamengo, aí ele coloca o Thiago Maia, o Alan Rodrigues, coloca o Wesley, coloca o Bernabei, coloca o Ricardo Matias. Ou seja, no final das contas, deixa eu cansar aqui um pouco o meu time titular, né? Eu queria ver se o Gustavo Berton continua nos ouvindo. O Jailson também quer conversar um pouquinho com o Gustavo Berton. Ele está nos ouvindo ainda, Ferrari? Tá ouvindo sim, então o Jailson vai conversar também com o Gustavo Berton. Fala, Jailson. Então, só para aproveitar, tava com o Berton lá no Maracanã, né? No jogo de ida da Libertadores, enfim, a gente conversou bastante sobre o jogo, o pré-jogo ali, né? Depois o pós também. Ô, Berton, lembra que a gente conversava sobre o final do Maracanã, né? E a torcida do Inter comemorava o 0-1 e a torcida do Flamengo ali, né? Um burburinho, meio chateada com o resultado. E a gente tava falando que a opção de entrar com o time basicamente todo reserva hoje, e o Breiler para mim foi brilhante na hora que ele falou. A diretoria e o Roger, ninguém pensou no que poderia acontecer o clima para quarta-feira, porque o clima para quarta-feira era aquele clima de 0-1 com a possibilidade de virar o jogo e o Beira-Rio lotado, né, ruas de fogo, que geralmente acontece aí. E aí eu queria te perguntar, como você tá aí no estádio, como ficou o clima dos torcedores, né? Assim, aquele desânimo pro jogo da volta ou, passou o brasileiro, então vamos pra cima que a Libertadores o resultado só tá o 0-1? Eu acredito, Jailson, abraço pra ti, eu acredito que até quarta-feira esse sentimento que o torcedor deixa hoje o estádio Beira-Rio, ele vai ter se dissipado um pouquinho, o torcedor vai, assim como o time, vai se concentrar no jogo da quarta. Mas é inegável que aquele ambiente que você também acompanhou lá no Maracanã, do torcedor ali cantando aquele 0-1, como você falou, ele mudou aqui no Beira-Rio. E por isso os torcedores cantando sejam mais guerreiros dentro de campo, pressionando o time, vaias nas substituições, né? O Valência foi vaiado, o Richard foi vaiado, o Bruno Henrique foi vaiado. Então o torcedor virou bastante aquele clima que era até de uma certa, eu não vou dizer euforia, mas de uma certa confiança do torcedor do Internacional, para um clima um pouco mais tenso, sim. Principalmente no final do jogo, cantando que, praticamente obrigando, né, os jogadores a se classificarem na próxima quarta-feira. Então aquele ambiente do Maracanã, ele mudou. Acredito que até quarta-feira, tendo digerido todo esse sentimento, sabendo, como vocês colocaram muito bem, né, o Flamengo hoje é um time que prioriza o Campeonato Brasileiro e é melhor do que o Inter, e a discrepância hoje de elencos foi muito grande, esse sentimento ele possa dar lugar novamente à confiança, mas que mudou da quarta-feira para cá, no final do jogo de hoje, mudou sim.
Valeu, Berton. Então, o Berton fica na zona mista. Daqui a pouco tem as entrevistas coletivas dos treinadores e vamos mostrar neste Sport Center. Valeu, Berton, por hora. Muito obrigada. Deixa eu colocar uma tela mostrando os números do Pedro. Pedro que acaba com o jogo ao favor do Flamengo logo nos primeiros minutos. 2-0 ele faz. E mostramos aí, ó, o Inter contra o Pedro. Só o Pedro nos 2 primeiros minutos. 2 gols, 2 finalizações do Inter, 1 finalização no alvo. 2, né? Ações na área rival, 2 também. Passes certos, 80% contra 68,8% do Internacional. O Inter teve 29,2% de posse de bola nesse período, algo que se repete se formos fazer uma comparação no primeiro jogo, o que aconteceu também lá no Maracanã, certo, Brilha? Certo, Marcela. E claro que a opção pelo Pedro é natural, né? Até o Flamengo... o jogo com o Pedro tende a funcionar nesse cenário, né, em que o Flamengo vai se associar, mas vai tentar também bolas longas, como aconteceu no gol em que o Varela escora e o Pedro... O primeiro gol, né? Sim. Em que o Varela pega no segundo pau e o Pedro bate de primeira. Uhum. Esse tipo de jogo acomoda muito bem o Pedro, então é natural que a gente veja o Pedro variando, porque é o que se espera de um treinador com repertório, que não tenha só uma base como titular e consiga também encaixar o Pedro em determinados cenários. E o cenário para hoje favorecia isso, o Flamengo jogando fora de casa, mas quando abre 2-0, fica ali o Flamengo passa a se poupar também. O Flamengo, com a vantagem, diminui a rotação e o Flamengo descansa com o time titular. Sim. Então, eu nunca vou discutir a parte científica. Se o treinador tiver a argumentação do departamento médico de que precisa poupar 3, 4, 5 por desgaste, ele vai ter um argumento forte o suficiente para me convencer. Agora, quando poupa o time inteiro, é sinal de que há uma chave ali que simplesmente desliga. Isso aqui não é prioridade. Mas o Campeonato Brasileiro, quando acontece dessa maneira, o Silas falou, o Inter está no meio de tabela, não tem uma preocupação com zona de rebaixamento nesse momento. Mas deveria se atentar muito para a necessidade do time para quarta-feira, que é evoluir o seu patamar de jogo. Então, o Roger, por exemplo, achou muito bem o Alan Rodrigues para dar equilíbrio no meio. Dá jogo pro cara. O cara entra no segundo tempo e já melhora o time, acerta uma bola no travessão. Então, essa nova acomodação do Inter, que deu certo, foi pouco testada. E poderia ser uma oportunidade hoje para manter uma base. E essa base se consolidar e até passar um recado diferente pro torcedor. Porque hoje... Acho que hoje não teve competição. E não teve competição no jogo, Jailson. O Flamengo faz os 2-0, ali o time do Inter já estava entregue, a torcida se entregou e naturalmente o Flamengo se deu ao luxo de descansar sem precisar poupar. Então, com essa escalação, o Inter ajudou o Flamengo 2 vezes. Verdade. No ambiente que, de certa forma, vira de novo a favor do Flamengo e também até na parte de rotação, porque o Flamengo conseguiu descansar, abrindo vantagem muito cedo. O Flamengo tá naquela coisa, eu não tenho nada a ver com isso, meu amigo, eu vou fazer o meu jogo, vou colocar o Pedro, e foi um jogo pro Pedro, vamos ver se ele vai continuar com o Pedro, se vem com o Bruno Henrique na próxima partida, no jogo da Conmebol Libertadores, mas sabe quem é que tá falando e quem pode dar algumas dicas em relação ao time do Flamengo na próxima quarta-feira? É o Felipe Luiz. Vamos lá, Felipe Luiz em entrevista coletiva, eu adoro a entrevista, ele fica muito concentrado, mas aí ele se concentra em uma pergunta apenas. Aí não vem com duas em uma, eu adoro fazer 2 em 1. Bom, os números do Flamengo nos últimos 9 jogos nessa temporada, o aproveitamento de 81,5%, com 12 gols marcados e 5 sofridos. São 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e agora esse último jogo, né, uma vitória em cima do Internacional, jogando no Beira-Rio, 3-1, mais uma vitória em cima do Inter. O jogo da quarta-feira passada também foi contra o Internacional, só que pela Conmebol Libertadores, lá no Maracanã. Ele fala, Jailson, Silas e Breiler, sobre fazer um jogo perfeito na próxima quarta-feira. Quem tem de fazer jogo perfeito na próxima quarta-feira é o Internacional, que precisa da vitória. O empate é do Flamengo e o Inter, com um gol de diferença, se vencer, ainda leva o jogo para os pênaltis. Mas não é fácil jogar no Beira-Rio. Nunca vai ser fácil jogar no Beira-Rio, a não ser que o Roger esteja com o time reserva. Não, eu acredito. Que hoje foi fácil, né? Eu acredito também, Marcela. Agora, tudo bem que cada jogo, cada jogo é uma história diferente. E o Felipe falou uma coisa interessante ali. Ele falou que cada jogo ele é um guia para o jogo seguinte. Então eles colocam ali o que aconteceu. E aqui você falou bem, Marcela. É um
um livro vai estar o 3º capítulo desse livro. Ou seja, 2 de Libertadores e 1 de Campeonato Brasileiro. Agora, o Roger tá jogando em casa. Nós fizemos o jogo do Inter contra o Atlético Nacional de Medellín, um baita jogo, um jogo muito pegado. O Inter, tudo bem que tinha o Fernandinho ainda, que não está mais, né, ali naquele meio campo, assim como o Fernando, né, não o Fernandinho. O Fernandinho do Atlético Paranaense Fernando que essa semana, não o Fernandinho. Saiu, o Fernando, era a base. O Fernandinho era a base do Atlético Paranaense. O Fernando era a base do meio campo do Internacional, não está mais. Mas o Inter, mesmo assim, fez um grande jogo. Vai ter que, como o Jailson disse aqui, eu acho que foi você, Marcelo, vai ter que fazer um jogo perfeito para poder passar. Porque o Felipe Luiz, ele tem para escolher. Segundo esse guia que ele mesmo disse, que eles vão analisar, então a gente estava até comentando aqui, bota Pedro ou coloca o Bruno Henrique, o Plata não pode sair, o Luiz Araújo não pode sair, o Arrascaeta não pode sair, como é que você tira o Samuel Lino, Jorginho? Esses jogadores, o Saúl a gente não sabe, né? Era a ideia dele testar o Saúl para justamente ter mais essa opção, parece que ele gostou. Lá atrás não tem muito segredo, agora ele tem muita opção, não é o caso do Roger. O Roger tá com um menino de 19 anos que hoje ficou no banco, entrou, o Ricardo Matias, mas os caras que tem que tomar a frente lá no ataque são Borré e Ener Valencia, né? Como o Rocher lá no gol. Então... Borré e Ener Valencia hoje, banco. Eu não diria que o Felipe Luiz está tranquilo, porque não é da personalidade dele para esse próximo jogo. Mas eu diria que mesmo jogando lá no Sul, lá no Beira-Rio, eu diria um 60-40 a favor do Flamengo. Mas eu acho que até mais, hein, Silas? Eu colocaria até uns 65% pro Flamengo, até porque tem um empate, né? O Flamengo tem um empate. Sim, então eu verdade, colocaria até um pouco mais, os 65%. Pedro titular ou Bruno Henrique? Pelo que o Pedro fez hoje ou pelo que o Bruno Henrique fez no jogo da última quarta-feira? E aí? Tem 3, Marcelo. Na minha opinião, Bruno Henrique, Plata e Pedro brigam por uma vaga. Porque se você for imaginar Saúl e Jorginho como dupla de volante, se o Felipe Luiz for manter, jogando com a Arrascaeta como esse cara organizador, Samuel Lino aberto de um lado, Luiz Araújo aberto do outro lado, só resta a posição central no ataque. Central. Então aí ele tem 3 opções e o mais interessante nesse caso pro Felipe Luiz, que é um cara que analisa minuciosamente, né, os seus adversários, o estilo de jogo, como ele acha que vai ser o jogo, ele tem 3 opções diferentes. Ele tem um cara que é o fazedor de gol, que é o pivô, a referência, mas que tem menos velocidade, que é o Pedro. Ele tem um cara que não é adaptado à função central, que é o Bruno Henrique, mas que tem muita velocidade. Tecnicamente não tá vivendo a sua melhor fase, mas é um cara que tem estrela. É um cara que tem estrela, fez o gol lá de cabeça, por exemplo, e consegue ajudar, por exemplo, uma coisa que o Flamengo fez muito na quarta-feira, que foi a diagonal. Bruno Henrique fazia a diagonal no Vitão e vinha a bola por cima, justamente porque o time do Flamengo estava com dificuldade de gerar ali, né, o jogo por baixo, de trocar passes ali por dentro. E tem o Plata, que é um cara que entrega muito também. Então, assim, ele tem 3 opções para ele escolher para uma vaga e a gente tava falando aqui, eu e o Silas, ele pode jogar moeda que qualquer um que entrar ali na função vai entregar. Vai dar, Não, mas eu quero que vocês falem daqui a pouco o preferido de vocês, tá? Tá bom. 68 jogos, com 33 vitórias, 20 empates e 15 derrotas. Esses são os números do Internacional desde que o Roger chegou. 58,3% de aproveitamento, 106 gols marcados, a média de 1,56 e 70 sofridos, média alta, de 1,03. Preferem, já vou entrar no Internacional, já vou entrar neste assunto, mas vocês preferem quem lá na frente? Começa com você, Brilli. Plata. Plata? O Plata é o meu preferido porque deixa o ataque mais móvel e não é um centroavante, mas um cara que sempre que jogou por ali consegue gerar movimentações para deixar o Arrascaeta mais próximo do gol. O Arrascaeta ocupa esse espaço. Essa versão cada vez mais artilheira do Arrascaeta me agrada muito. E as ideias do Felipe Luiz casam melhor com esse ataque móvel. Então, para mim, o Flamengo Prime ali, o Flamengo ideal, Luiz Araújo na direita, na esquerda o Samuel Lino, Arrascaeta centralizado e o Plata fazendo essa função. Eu nem chamo de um falso 9, né? Porque o Plata é um cara que não guarda posição. Ele vai flutuar por ali, gerar muito espaço. E até pensando num jogo em que o Flamengo já tem a vantagem, eu iria de Plata, mas aí o Felipe Luiz vai fazer as devidas ponderações em relação ao poder de fogo. Com o Bruno Henrique ou Pedro sobretudo,
ele ganha mais esse poderio de definição, como no jogo de hoje, né? Você tem um contra-ataque no segundo gol muito bem armado, é só dar a bola no Pedro que ele vai finalizar e guardar. Então, é realmente ponderar ali, não tem nem prós e contras, são muito poucos, né? Mas os prós, o que você tem a ganhar mais com cada formação, mas eu iria de Plata para esse jogo. Eu fui surpreendida. Você? Eu iria de Bruno Henrique. E aí eu explico também, o Bruno Henrique, o Plata tecnicamente, Plata e o Pedro, né? Tecnicamente vivem fase melhor do que o Bruno Henrique, na minha opinião. Só que nesse jogo que eu imagino que o Internacional vai tentar aquele abafa, aquela coisa pra cima, de estar perdendo o encontro, né? Por 0-1, tá com o Beira-Rio lotado, provavelmente vai sobrar muito espaço pro Flamengo atacar. E aí é o jogo perfeito pro Bruno Henrique, que é o cara que tem muita velocidade. E além disso, se o Inter marcar lá em cima muito mesmo e o Flamengo não conseguir sair jogando, o Bruno Henrique dá a opção aérea. O Bruno Henrique dá a opção do Rossi quebrar e ele conseguir vencer ali na raspada, e aí Luiz Araújo e Samuel Lino entrando ali, né, no facão para justamente atacar a defesa do Internacional. O Plata também tem muita velocidade, tem muita mobilidade e tecnicamente vive um momento melhor do que o Bruno Henrique, mas o Plata não dá essa opção de jogo aéreo caso o Inter empurre o Flamengo todo para trás. Bruno Henrique estrela também, né? Além disso. Na verdade, assim, os jogadores do Flamengo têm estrela, né? Todos eles têm estrela, impressionante. Silas, quem você colocaria ali? Olha que interessante, aí eu fico com o Pedro. Pedro. Não, só pra gente ter uma ideia da dificuldade do Felipe Luiz pra fazer essa escolha. Dificuldade ou facilidade, né? A gente pode usar a palavra facilidade mas também. O Jailson, mas é difícil escolher. O Jailson, ele fala do Bruno Henrique, mas ele falou, se jogar a moeda, qualquer um que cair, que tocar, vai dar conta do recado. Por que eu fico com o Pedro? A minha vida toda como atleta eu escutei o seguinte: a gente é tão importante quanto o resultado do último jogo. Então hoje o cara é o Pedro. Hoje o cara que fez os 2 gols, que sacramentou, o Berton falou ali, em 10, 11 minutos saíram os 2 gols, o jogo terminou ali. Depois o Plata que fez o outro gol, né? Isso. O Plata vem e acaba sacramentando essa vitória. Por que também que eu escolheria o Pedro? Tudo bem que o Flamengo na bola aérea, nas faltas, nos escanteios, tem o Ortiz e tem o Léo Pereira, que são muito bons. Também tem o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique, ele não é centroavante de ficar parado ali, de fazer a parede. O Pedro é esse cara. E o Pedro também tem a bola aérea. Então você tem 3 caras para você ter a bola aérea, para você abrir destrancar uma porta que está muito fechada. O Inter deve jogar muito fechado. Precisa de um gol, o Inter, para conseguir se manter vivo e ir para um resultado de pênalti, sei lá o quê. Não tem que fazer 3-0. E até para fazer o resultado no jogo, ganhar no jogo, precisa fazer o primeiro gol. Então eu acho assim, que ele não vai abafar já de entrada, vai segurar bem o jogo para ver como que vem o Flamengo. E nas beiradas, o Flamengo tem o Luiz Araújo, que é o cara do mano a mano, do drible. Do outro lado tem o Samuel Lino, que também é o cara do mano a mano. Então ali dentro, o Arrascaeta é o cara que vai pifar esses caras. E numa eventual bola aérea ou numa parede, você tem o Pedro para fazer a parede, você tem o Pedro para finalizar. Ele é muito bom nisso. E você ainda tem no jogo aéreo, além dos 2 zagueiros que são muito bons, você tem ainda o Pedro também, que o gol que ele faz no jogo que ele entra de Libertadores, que ele entra e dá um carrinho no chão ali, ou foi contra o... Foi contra o Corinthians. Contra o Corinthians, que ele entra e dá um carrinho no canto e faz o gol lá no Maracanã, que foi o jogo da volta dele, da confusão e tal. Sim. Cara, é esse cara, né? E o momento hoje é dele. Para também, eu não acredito que isso vá acontecer. Mas você joga um balde de água fria em um atleta que acaba de te fazer 2 gols, né? Você deixando ele no banco. Mas isso assim, isso também isso é uma administração que o Felipe Luiz vai ter de ter com o vestiário, porque isso vai acontecer muito. Do carrinho? No Contra o Flu, isso não, mesmo. Sim, na outra volta. Não, achei que fosse na primeira volta. Isso, nessa agora. Essa volta é depois da confusãozinha, e aí ele volta. É verdade. Meus amigos, mídia esportiva trazendo esses detalhes aí sobre a vitória do Flamengo em cima do Internacional. 3-1, 2 de Pedro, 1 de Plata. Flamengo que tomou um gol ali no finalzinho, que não tirou o brilho da excelente vitória do Flamengo, o amasso, a humilhação que o Flamengo fez com o Internacional no Beira-Rio. Decisão difícil para Felipe Luiz, quem ele coloca como titular. Arrascaeta volta como titular, ele vai com o Samuel Lino, ele vai com o Luiz Araújo, e aí fica uma vaga para 3 jogadores. Bruno Henrique, Plata e Pedro.
Você, torcedor do Flamengo, quem você escalaria como titular? Quem você colocaria e por quê? Expresse sua opinião aqui nos comentários pra gente bater esse papo aí. Gostei muito do retorno de Arrascaeta, que retornou dando 2 assistências, voltando aí com confiança, jogando muito bem. E também marcando história, né? Fazendo história no Flamengo. Já tem 100 assistências pelo Flamengo. Lembrando que o Flamengo pode sim superar o Flamengo de 2019 nos pontos corridos. Então, aquele ano mágico que você, torcedor do Flamengo, lembra, o Flamengo de Felipe de Luiz de 2025 pode superar, ganhando Brasileiro e Libertadores. Gostei muito de Saul como titular. Varela, quem vem acompanhando os meus vídeos sabe que eu já pedi a Varela como titular, ao invés de ao invés de Royal, Emerson Royal, que foi vaiado no Maracanã lotado. Então Varela, que tinha uma característica defensivamente nesse jogo, estava muito bem ofensivamente. Tanto é que ele serviu Pedro, dando a cabeçada dando assistência no primeiro gol, e estava atacando bastante ali o espaço, subindo bastante. Até porque foi um jogo relativamente fácil, segundo a mídia aí, já que o Internacional estava com o time reserva. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Fez o resultado ali botando 2-0, administrou o jogo, deu confiança para todo o time, descansou. E o que importa agora vai ser chave virada, é quarta-feira contra o mesmo Internacional no Beira-Rio, agora pela Libertadores, que ganhou 1-0 no Maracanã. É jogar para frente. Nada de jogar recuado, esperando o Internacional dar brecha. Eu acredito que ele vá com o Bruno Henrique, Felipe Luiz. Por quê? Pressão, agilidade, velocidade, bola aérea. O Internacional vai sair muito e vai criar espaços. E nesses espaços é aí que Rossi acha Bruno Henrique, é aí que Samuel Lino corre de uma ponta, é aí que Luiz Araújo corre de outra ponta. Eu gosto de Pedro, eu prefiro Pedro como centroavante. Mas Felipe Luiz, acredito que por jogar fora de casa vai ser pressionado, logo vai ter mais espaço. Eu acredito que ele vá com Bruno Henrique. Mas enfim, independente de quem entre, a gente espera que o Flamengo aí se classifique, trazendo aí aquela lembrança de 2019 que foi contra o próprio Internacional, primeiro jogo 2-0 no Maracanã, e no segundo jogo 1-1 justamente assim, em um contra-ataque. Bruno Henrique toca para Gabigol e empata o jogo, Flamengo classificado para as quartas de finais. Dito isso, se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos e familiares e se inscreve no canal para nos ajudar. Saudações rubro-negras, abraço nação!